Hoje, nosso convidado é o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, Luiz Eduardo Sebastiani, economista formado pela Universidade Federal do Paraná, foi secretário de Finanças da Prefeitura de Curitiba e hoje está num cargo que é a chave no aspecto da condução do governo, diretamente ligado ao governador, acompanhando o trabalho todo do governo em relação às outras áreas. Sebastiani, houve aí uma chamada do governador recente aos secretários, dizendo que é hora de começar a mostrar resultados, afinal são 2 anos agora de governo. Como é que está, nesse momento, a cobrança, o andamento dos resultados? Como deveria ser, né? É um momento sempre importante, porque conclui a metade de um período de gestão. Sempre o primeiro ano é um ano mais complexo, ele exige mesmo a reorganização do Estado, né? Exigiu especificamente do Estado do Paraná a reorganização do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo. Colocam-se outras perspectivas de ação de governo, perspectivas essas determinadas por um plano de governo, né, que foi legitimado num processo eleitoral. Então, é o momento mesmo de um balanço desses 2 primeiros anos, que ocorreu, e uma determinação mesmo de uma celeridade, de uma ação mais efetiva, e também uma demonstração mesmo, né, da atividade do governo, da ação do governo que já vem sendo desenvolvida, né? Eu acho que também tem sentido ter essa comunicação mais intensa com a população, né? De forma a identificar que efetivamente o Estado do Paraná realizou, né? Realizou a partir da contribuição de todos os paranaenses, com os tributos do paranaense, e realizou ações importantes, foram realizadas ações importantes nesse período. Então é o chamamento que o governo faz, uma mobilização mais intensa das secretarias, né, para que ponha efetivamente e definitivamente nos trilhos determinadas ações chaves aí para o desenvolvimento do Estado do Paraná. Que dimensão pode ter a reforma do secretariado que está sendo esperada? A dimensão necessária mesmo para essas questões, né, que precisam ganhar um corpo mais forte junto ao Estado do Paraná. Não há nada absolutamente oficial colocado, né? O governador especificamente está com esse raciocínio estruturado, né? E certamente no momento adequado irá identificar essas alterações que possam haver. Efetivamente não há nada público, até porque não foi ele portador desse anúncio, né? Está sendo repensado, mas isso é algo não mais significativo, né? Esse toma uma parte da agenda do governo. O governador, especificamente, está em atividade absolutamente plena no que diz respeito às atividades de governo, na área de educação, de saúde, de infraestrutura, né? Na área da segurança pública. Então, o governo tem atuado e trabalhado, né, para efetivamente realizar. Ainda mais nesse final de ano, quando há uma conclusão orçamentária, as secretarias, todas elas, né, levam e há um afluxo, inclusive, de processos, né, de procedimentos licitatórios, né, mais forte nesse final do ano para poder concluir o orçamento e já iniciar o ano de 2013 com ações já realizadas, né? O equilíbrio está favorável ao governo na Assembleia. Depois do último quadro, a eleição de prefeitos não foi exatamente o que se esperava, mas o governo tem aí uma boa presença na Assembleia, inclusive com novos aliados, como, por exemplo, aqueles do PMDB que aderiram ao governo. É uma base bastante importante, né, de deputados, mas também com uma independência muito importante, muito clara, né, de pensamento a respeito das propostas que o governo encaminha à Assembleia. A Assembleia Legislativa é uma instância fundamental, né, nesse equilíbrio do processo democrático, né, entre as ações do governo na comunicação com a sociedade, e identificando essa independência, não há nenhuma medida, nem houve nenhuma medida né, de força, nem teria porquê, nem é esse o espírito do governo Beto Richa, junto à Assembleia. Muito pelo contrário, né, trabalho muito aberto, muito claro, o que fez efetivamente ampliar a base de apoio, né? São diversos partidos da base de apoio do governo, dá essa condição mesmo de uma maioria, mas uma maioria muito independente, isso que é muito importante, cada qual com suas preocupações com as suas regiões, com os segmentos sociais que ali representam. Afinal de contas, o parlamento, a Assembleia é a expressão mesmo da estrutura social e regional do nosso Estado, né? Então,
como há, vamos dizer, uma sintonia do que o governo apresenta com aquilo que a população espera que o Estado atue, essa correspondência com a Assembleia, ela vem de forma assim, muito tranquila, eu diria, né? Sob a liderança do presidente, Valdir Rossoni, sobre a liderança do governo na Assembleia aqui do deputado Adhemar Traiano, estabelecendo uma relação também muito próxima com todos os deputados, as lideranças dos partidos aliados. E mesmo partido de oposição mantém sempre toda a condição do debate democrático e aberto com o governo e com a sociedade. O governo federal, que é talvez a questão mais complexa, porque são partidos diferentes, partidos inclusive que se enfrentam aí nas várias eleições presidenciais, e o principal é isso, ter pelo menos uma relação de civilidade. Isso você acha que está bem encaminhado? Essa relação do governo federal com os estados, vamos tratar especificamente do estado do Paraná, sempre uma relação complexa com os estados, porque há um processo de centralização óbvia, né, nas condições financeiras do estado. Não é algo que foi desse momento econômico, momento político do Brasil, né? O processo de concentração de recursos na União já é um processo que vem de algum tempo, né? E hoje ele tem essa marca muito forte de contenção dos recursos que são repassados aos estados, através do Fundo de Participação dos Estados, e aos municípios, através do Fundo de Participação dos Municípios, cujas bases elas crescem menos. Crescem menos por quê? Porque um grande tributo que pagamos, todos nós pagamos, toda a sociedade, que é o imposto sobre a produção industrial, o IPI, por exemplo, ele é fundamental na distribuição desse recurso, na formação dos fundos. E é exatamente esse IPI que é o instrumento que vem sendo utilizado de forma muito intensa pelo governo federal para estimular a economia. Há uma redução, portanto, do IPI, por exemplo, ou para a linha branca, não é? Para os eletrodomésticos, ou fundamentalmente para os automóveis, e quando reduz isso, reduz a base de distribuição para os estados e municípios, né? Aquelas outras contribuições, por exemplo, contribuição sobre o lucro líquido, que é um tributo importante, forte, que afeta a população, porque é um imposto direto que, em última instância, quem paga é o cidadão que consome aquele produto. Ele não é objeto de redução, até porque ele não é objeto de distribuição nos municípios, estados. Ele é um tributo que fica tão somente nas mãos da União, do governo federal. Os outros tributos que são objeto dessa redução e afeta. Então, essa relação é sempre muito complexa. Depois da Constituição de 88, Constituição Federal, levou-se aos estados e municípios, em especial aos estados, mas também aos municípios. Eu acho que ali essa situação é muito equilibrada pelos dois, do ponto de vista, levou-se muito, do ponto de vista da política pública, muita responsabilidade para esses dois entes. E houve daí um processo de desfederalização. Muitos serviços antes federais passaram a ser de responsabilidade de estados e municípios. Mas a correspondência financeira não houve. A distribuição dos tributos não houve. E a discussão da reforma tributária no país não é algo de agora, né? Ela é histórica, e histórica desde a final da década de 80. E ganha peso agora, né? No momento que mais precisa de política pública ou política social, é o momento de um refluxo também do recurso federal. Então, sempre é muito importante que haja uma mobilização mesmo de estados e municípios, e aqui no Paraná, uma mobilização significa fazer uma atenção sempre, um chamamento do governo do estado em relação a essa necessidade de o governo federal aportar recursos aqui fundamentais. Para a área de infraestrutura econômica, por exemplo, área de ferrovias, estradas, o auxílio ao porto, isso é fundamental, porque essa política é a política para o cidadão, é a política aqui para o cidadão paranaense, necessária para a geração de riqueza, geração de emprego e renda. Em resumo, e aí talvez o exemplo mais recente esteja no caso da Copel, onde houve a fala da senadora, hoje chefe da Casa Civil do governo federal, Gleisi Hoffmann, e do governador também, foi a divergência sobre a questão da ideia do governo de reduzir a energia elétrica. E parece que o custo fica em grande parte para os estados. Esse seria um exemplo? Os estados estão perdendo muito a partir dessas medidas federais? É porque a redução, ela na verdade reduz uma base fundamental para a arrecadação de um grande tributo que é o ICMS. É um tributo que faz parte, ela já está, vamos dizer, enraizada, essa receita está enraizada
nos estados, né, em principal estados com alto nível de desenvolvimento, como é o Paraná, como é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos os estados do Sul e estados do Sudeste, alguns do Nordeste, dependem muito dessa base para a tributação. Somente essa política realizada, determinada pela União, pelo governo federal, para ser assumida pelos estados e municípios, tem um impacto de uma perda no Paraná em torno de 450 a 500 milhões de reais, que não é só uma perda para o estado do Paraná, é também para o município, porque uma perda de ICMS do estado, 25% do ICMS é compartilhado, é repartido entre os municípios. Então ele repercute também na vida de cidadão de cada comunidade paranaense. Dos 399 municípios, sofrerão também com essa redução de um tributo que é dirigido em 25% para a educação, 15% para a saúde, no caso dos municípios, 12% no Estado. Então isso tudo recai sobre quem mais precisa da ação do Estado. Então essa política que na aparência tem essa importância social, ela tem um efeito negativo social também. Então, haveria de compartilhar, vamos dizer assim, essa responsabilidade também. Usando um termo comum, um termo, talvez, dos nossos, que já usava-se na época dos nossos avós, né, é realizar cortesia com chapéu alheio, né? Tem esse dado. Então, essa atenção que houve um chamamento, mas um chamamento muito correto, muito republicano até, né, para que haja essa compreensão, essa sensibilização e possa, sim, identificar bem para a população que não há nenhum tipo de intenção que não o de pensar no desenvolvimento do nosso estado do Paraná. Tem um quadro novo agora, muito diferente, o PT, que antes era oposição, continua sendo oposição, mas está mais pertinho, 300 metros, do Palácio Iguaçu. Como é que vai ser esse relacionamento? Gustavo Fruit, aliado com o PT, hoje um núcleo de oposição, perto do Palácio Iguaçu e com uma prefeitura muito importante. Prefeitura de Curitiba, da nossa capital. Uma relação muito próxima do próprio governador Beto Richa, né? Foi o nosso prefeito aqui da cidade de Curitiba, então conhece muito a estrutura da prefeitura e as necessidades e as demandas, né? E, portanto, a sensibilidade para as necessidades da população, as necessidades da prefeitura de Curitiba já é um dado com o governador, né? Já está bem determinado. Já houve um encontro importante entre o governador Beto Richa e o prefeito eleito Gustavo Fruit, né? Ali já estabeleceu algo que era óbvio, são duas pessoas muito ligadas, tiveram uma ligação partidária, aliás, até o ano passado, onde na eleição até de 2010, onde estiveram juntos num processo eleitoral. Beto Richa, então, candidato ao governo, e Gustavo Fruit, candidato ao Senado, ambos pelo PSDB, né? Então tem uma história, aliás, até familiar de ambos, né? Lembrar que na década de 80, 82 é eleito o governador José Richa, em 82, assume em 83, em 83 é nomeado a prefeito de Curitiba o pai do Gustavo Fruit, Maurício Fruit, que foi o prefeito da nossa cidade, da nossa capital, também Gustavo Fruit. Então essa mesma relação governo e prefeitura é uma relação já umbilical, histórica, né, de ambos. Então é muito importante, essa relação será de forma muito aberta, muito direta, muito democrática, como não poderia deixar de ser, em especial quando há uma necessidade mesmo dessa articulação do governo do Estado, afinal de contas, Curitiba e toda a sua região metropolitana, né? Aqui é quase que um Estado, né? Essa relação entre todos os municípios da região metropolitana, né? Então, não tenha dúvida que essa relação será muito harmônica, muito direta, né? Como sempre foi. O maior desafio do governo do Estado é quebrar a inércia que o Paraná teve durante praticamente uma década. As empresas pararam de vir para cá por vários problemas no governo anterior, mas há uma realidade nova hoje, que é a guerra fiscal. Os estados estão jogando pesado para levar empresas e já algumas que viriam para cá acabaram indo para outros estados. Há como reverter, tem 2 anos aí para praticamente tentar revirar essa situação, né? Dar um outro caminho. Não tenha dúvida, eu diria que essa preocupação é de todos os estados, né? Da mesma forma que em algum momento o Paraná teve alguma empresa que se decidiu a, por exemplo, investir no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, outras empresas desses estados também decidiram por
por se instalar aqui no Paraná, né? No Paraná há um programa importantíssimo, que é o Paraná Competitivo, é uma organização das ações tributárias, ações fiscais, por exemplo, de incentivo fiscal dirigido à atração de novas empresas. Há também uma preocupação e uma ação do Estado muito forte na reconstituição, vamos chamar assim, e ampliação da infraestrutura econômica, não é? De qualificação também de mão de obra, a diversos aspectos. Quando uma empresa vai buscar e vai decidir aonde se instalar, ela leva em consideração diversos fatores. Não só a questão tributária, mas a questão também da formação de mão de obra, da característica da civilização, vamos dizer assim, da organização social de cada estado, né, da sua infraestrutura, como eu disse, da sua localização geográfica. Paraná tem uma localização geográfica muito interessante, ele é núcleo do maior mercado consumidor do Brasil, se não da América Latina, né? Abrangendo São Paulo, Rio Grande do Sul, ou seja, estrategicamente é importante, tem uma relação também muito geográfica com a Argentina, com o Paraguai, então o Paraná sempre tem esse poder de atração. Mas mesmo assim há uma guerra fiscal, há uma disputa e há uma entrega de incentivos, de estímulos muito forte, e o Paraná está muito atento e ganhando condições de competitividade nunca visto nesse período, né, a partir dos anos 2000, né? Nós tivemos aí, nesse período de governo, esses 2 primeiros anos, um impacto muito forte, positivo, da vinda de empresas. Hoje é contabilizado, assim, especificamente para aquele segmento de empresas que vem por incentivo fiscal, 20 bilhões. Mas há outras empresas que vêm ao Estado por outras condições, como eu disse, da questão da mão de obra, questão de infraestrutura e questão de localização geográfica. Então, essa atitude muito positiva e muito aberta, de fato, ela se estabeleceu muito fortemente nesse período, a partir de 2011. A logística é outro grande desafio, resolver aí os gargalos que foram sendo criados. Uma boa notícia foi a ferrovia, que a princípio tinha um traçado que não interessava o Paraná, mas aí houve a pressão, houve inclusive das entidades, do governo, que conseguiram resolver. Foi sim. E aí foi uma conquista. Mas tem muitos outros problemas, né? O caso aí das principais rodovias nossas do Paraná, que muitas não são duplicadas. Esse é o grande desafio, né? A construção da infraestrutura. Na verdade, a infraestrutura econômica, vamos chamar assim, porque eu diria também há uma infraestrutura social a ser trabalhada, reconstruída e está em pleno desenvolvimento, que é a construção de escolas, a reforma de escolas, a ampliação de escolas, a ampliação também de hospitais e o funcionamento, que é a parte onerosa, mas importante dos hospitais, da área de saúde. Essa infraestrutura social, ela tem que ser combinada, visando o desenvolvimento, com a construção da infraestrutura econômica, né? Que são esses gargalos que você bem lembrou, Vili, e assim, uma característica que é um desafio que não é só do Paraná, é um desafio brasileiro, né? Eu, né, que acompanho o desenvolvimento econômico, até por dever de ofício, né? Sou servidor público do Estado, funcionário do IPARDES, nós acompanhamos a conjuntura econômica e a questão da construção da infraestrutura econômica do Brasil, que vai desde as ferrovias, dos portos, dos aeroportos, em condições plenas não só de passageiro, mas de cargas, de estrutura de energia, são gargalos que elas são recorrentes na economia brasileira, né? Nós tivemos grandes saltos importantes na década de 50, né? No final do governo de Getúlio Vargas, depois com a questão da Petrobras, inclusive, depois um grande impacto no período Juscelino, no período militar, construção também de unidades importantes de infraestrutura, e depois há uma certa paralisia. E hoje nós, identificando o Brasil como uma potência forte, e efetivamente um país grande, um país desenvolvido, das maiores economias do mundo, do ponto de vista da sua infraestrutura, eu diria que ele faz quase um milagre o país, né? Se nós compararmos o Brasil, a infraestrutura brasileira, com a infraestrutura das nações mais desenvolvidas, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão, nós temos uma deficiência muito forte. E o Paraná, ele se mobiliza com todas as limitações financeiras muito fortemente. Recentemente, o governador anunciou, até no encontro de prefeitos, com todos os prefeitos eleitos, um encontro histórico, importante em Foz do Iguaçu, anunciou o PROINFRA, que é efetivamente a articulação e a consolidação de todos os investimentos em infraestrutura no estado do Paraná, na área de energia elétrica, na área de saneamento, na área de estradas, de rodovias, na área de estradas de ferro, na área portuária. Então, isso é um foco absolutamente importante para quem busca e precisa e quer o desenvolvimento econômico do nosso estado.
Então esse é um desafio, mas há uma mobilização para enfrentar esse desafio. E o quadro para a reeleição? O governador já cumpriu 2 anos, tem 2 à frente, daqui 1 ano e meio começa o período eleitoral e vai ser uma eleição, como toda eleição, sempre imprevisível. E aí depende também do quadro que foi formado agora de prefeitos, que não foi exatamente o que esperava o governador, mas também não desequilibrou completamente. Como é que vocês estão vendo esse quadro para a reeleição do governador, politicamente? Perfeitamente. Primeiro, não houve, de fato, um desequilíbrio, né? O governo do Estado do Paraná, o governador Beto Richa teve uma presença importante no Estado a respeito das eleições e o quadro geral é muito positivo, né? Mesmo Curitiba, ela está sendo, será, né, inicialmente governada por uma estrutura também, cuja base de apoio também, em parte, também tem base de apoio ao governo do Estado do Paraná. De resto, as grandes cidades, né, os municípios, os menores municípios, têm uma presença muito forte da base de apoio do governo. Então, essa questão, e será um trabalho harmônico. E penso que o processo de reeleição ele é decorrente sempre da ação, daquele governo, do governo que vem realizando, né? Nós temos grandes efeitos, grandes momentos já realizados nesses 2 anos de gestão, como disse, 2 anos ainda, o primeiro ano muito complexo na reestruturação financeira e administrativa, esse segundo ano já com grandes ações em diversas áreas, educação, saúde, investimentos fortes na área de infraestrutura econômica, como disse, em energia, em saneamento também, em habitação, maior investimento dos últimos tempos no nosso Estado, crescimento de investimentos mesmo na área de saúde, na área de educação, merenda escolar, novas escolas, melhoria de salários, de remuneração em áreas fundamentais como educação e segurança, né, 2 bases importantes para a construção de uma sociedade mais desenvolvida e harmônica, precisamos sempre realizar isso. E a partir desses 2 anos, então, uma ação muito concentrada e muito coordenada do Estado. O efeito disso é que será importante para um processo de reeleição. Mas não há, te coloco isso de forma muito tranquila, Vili, muito, né, identificada no governo, não há nenhuma preocupação de atuar hoje visando o período futuro. Hoje visando o desenvolvimento, hoje para que o Estado do Paraná alcance os níveis que sempre nós sonhamos realizar e temos a imagem dessa realização. O Paraná é um Estado importante, nós sabemos disso, nós paranaenses, como quando temos contato com nossos concidadãos brasileiros e de outros estados, sempre vem o Estado como um Estado de uma construção social importante, o Estado do trabalho, o Estado do desenvolvimento, e é nessa perspectiva que o governo Beto Richa se consolida e se ordena para atuar, né? Buscar todos os esforços das políticas públicas na construção da infraestrutura econômica e social para gerar emprego, renda e desenvolvimento. Muito obrigado, secretário, pela presença com a gente aqui. Sucesso no seu trabalho lá. Obrigado para todos nós. Ficamos por aqui agradecendo a você que acompanhou o programa. Boa noite.